Estimados e amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma jornada espiritual no canal que abre portais de luz para a prosperidade, proteção divina e abundância celestial. Hoje, você está prestes a descobrir um segredo sagrado que somente os escolhidos conseguem compreender e ativar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o início de um dos salmos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 23. Mas, e se eu te dissesse que há uma oração escondida dentro dele? Uma oração que muda vidas, abre caminhos, traz paz interior, elimina o medo e atrai milagres de forma sobrenatural. Estudos teológicos e experiências místicas revelam que o Salmo 23 é mais do que palavras belas. Ele é um código espiritual que ativa forças invisíveis ao nosso redor. Mas nem todos conseguem ativá-lo. Apenas aqueles que possuem um coração sensível, fé pura e espírito desperto conseguem acessar esse poder oculto. E atenção! Segundo estimativas globais, mais de 84% da população mundial se identifica com alguma forma de fé. E mesmo assim, muitos continuam vivendo em escassez espiritual e emocional, porque nunca ativaram verdadeiramente o poder do Salmo 23. Mas hoje, aqui, neste exato momento, você foi guiado divinamente até este vídeo, não por acaso, mas por chamado espiritual. Se você ficou até aqui, é porque é um dos escolhidos. Prepare-se para mergulhar nos 7 mistérios revelados do Salmo 23. E, ao final, deixarei com você uma oração poderosa, canalizada sob orientação do anjo Gabriel, que ativa os dons escondidos desse salmo. Já escreva aqui nos comentários: sou um dos escolhidos e ativo o Salmo 23. Isso ajudará a espalhar essa luz divina para mais almas. O Salmo 23 é, sem dúvida, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Ele já foi recitado por reis em tempos de guerra, por mães em momentos de desespero e por anciãos no leito da morte. Ele transcende religiões, culturas e gerações. Mas o que poucos sabem é que ele não é apenas um poema bonito ou uma oração de conforto. Ele é um código espiritual, uma chave para portais de proteção e ativação divina. Davi, o autor deste salmo, não o escreveu em um momento de tranquilidade. Pelo contrário, ele o escreveu em meio a perseguições, dores, batalhas. E mesmo assim ele declara com convicção: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta frase não é apenas uma declaração de fé, mas uma ativação espiritual da abundância. Ao longo da história, inúmeras pessoas relataram que, ao recitar este salmo com fé verdadeira e constância, algo inexplicável começa a acontecer. O medo começa a ceder lugar à paz. Os caminhos antes bloqueados começam a se abrir. E as respostas, até então ocultas, começam a surgir de forma sobrenatural. Mas por que isso acontece? A resposta está na estrutura vibracional e profética do Salmo 23. Cada versículo foi escrito com palavras que, quando declaradas com fé, liberam códigos de luz, fé, proteção e provisão espiritual. E é por isso que, mesmo entre bilhões de pessoas, apenas os escolhidos conseguem ativá-lo por completo. Os demais apenas recitam. Os escolhidos ativam. A maioria lê este salmo buscando conforto, mas os escolhidos leem com autoridade espiritual, conscientes de que estão tocando o sagrado. Eles entendem que não é uma simples leitura, é um ato de guerra espiritual, uma proclamação de soberania divina sobre sua vida. Por isso, antes de avançarmos, reflita: você tem apenas recitado palavras ou tem ativado o espírito do Salmo 23 na sua vida? Durante séculos, estudiosos, rabinos e místicos cristãos analisaram as palavras de Davi no Salmo 23 com atenção quase cirúrgica. O que parecia ser uma simples declaração de fé escondia camadas espirituais profundas, capazes de alterar atmosferas, mudar destinos e liberar bênçãos ocultas. O que Davi escreveu não era apenas um salmo, era um código. O que é esse código? É a combinação precisa entre intenção espiritual, declarações de autoridade e frequência sagrada. Cada frase do Salmo 23 carrega uma declaração de poder,
mas apenas quando essa sequência é recitada com compreensão e ativação espiritual. O código é destravado. É como uma fechadura divina que só responde àqueles que têm a chave da fé desperta. Veja, no versículo 1 Davi diz: "Nada me faltará." Aqui ele está ativando o princípio da suficiência divina. Ele não está pedindo algo. Ele está proclamando uma verdade. A ausência de súplica é o primeiro sinal da ativação. Isso revela que ele já acessou o reino da certeza espiritual. Ele não precisa ver para crer. Ele crê e por isso vê. No versículo 4 ele declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Aqui está o código da invulnerabilidade espiritual. Ele reconhece a presença do perigo, mas declara domínio sobre ele. O que poucos percebem é que isso não é uma promessa de Deus. É uma declaração do escolhido, que se apropria da presença de Deus como escudo absoluto. E o versículo final: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida." Revela um princípio raramente mencionado: o princípio do campo magnético espiritual. Quando o salmo é ativado corretamente, a bondade e a misericórdia não precisam mais ser buscadas. Elas passam a seguir o escolhido, como se ele emitisse uma vibração de bênçãos contínuas. Isso é misticismo? Não. É espiritualidade madura. É revelação do alto. O código oculto do Salmo 23 está justamente na forma como você o declara. Não basta repetir com os lábios. É preciso reconhecer a autoridade espiritual que há por trás de cada verso. Somente assim as portas do invisível se abrem. É por isso que somente os escolhidos conseguem ativar essa oração, porque a maioria ainda não entende que o Salmo não é uma petição, mas uma proclamação de domínio espiritual sobre todas as áreas da vida. Agora que você compreendeu que o Salmo 23 contém um código oculto, surge a grande pergunta: quem são, afinal, os escolhidos que conseguem ativar essa oração secreta? Primeiro, é importante entender que os escolhidos não são superiores aos outros, tampouco perfeitos. Eles são, na verdade, pessoas comuns, mas com uma postura espiritual diferenciada. São homens e mulheres que, mesmo enfrentando lutas, decidiram confiar profundamente nas promessas divinas. Eles não se limitam a repetir palavras, eles vivem o que declaram. O escolhido é aquele que, ao ler "O Senhor é o meu pastor", sente essa verdade no espírito. Ele não questiona, ele não negocia, ele crê, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É por isso que a ativação acontece. Há 3 sinais claros que indicam que você pode ser um dos escolhidos. Fé inabalável em tempos difíceis. O escolhido não desiste de crer, mesmo quando a resposta parece distante. Ele entende que a demora de Deus não é negação, mas preparo. Sensibilidade espiritual além das aparências. O escolhido percebe quando algo espiritual está acontecendo. Ele não ignora os sinais. Ele sente a presença, o chamado, o toque do divino nas pequenas coisas do dia a dia. Obediência prática à palavra. Mais do que palavras bonitas, o escolhido vive aquilo que crê. Ele ama, perdoa, ajuda e confia. Ele pratica o salmo e, por isso, o ativa. Muitos podem até saber de cor os versículos do Salmo 23, mas apenas os escolhidos conseguem transformar esses versículos em armas espirituais. Eles não leem por costume. Eles declaram com autoridade. É por isso que, quando o escolhido recita esse salmo, as portas do céu se abrem. Porque ele está alinhado com o espírito da palavra. E o céu sempre responde à fé genuína. Então, eu te pergunto, você sente que há algo diferente em você? Você já passou por momentos em que algo sobrenatural te livrou de um perigo, te acalmou em meio à tempestade, ou te deu forças quando todos te abandonaram? Se sim, é provável que você seja um dos escolhidos. E se chegou até este momento do vídeo, não tenha dúvidas. Há um chamado divino sobre sua vida. Agora vamos aprofundar o entendimento. O Salmo 23, quando analisado versículo por versículo, revela camadas simbólicas que vão além da simples
Leitura. Ele é uma jornada espiritual. Cada linha representa uma estação da alma, um processo de transformação, uma promessa divina. Vamos começar com o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta frase carrega um peso espiritual profundo. Ao dizer meu pastor, Davi reconhece intimidade com Deus. Ele não diz o pastor, mas o meu. Isso revela uma relação direta, pessoal e intransferível. E quando ele completa com nada me faltará, ele não está pedindo, está afirmando. Essa é a linguagem da fé que ativa o sobrenatural. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui temos o símbolo do cuidado contínuo. Os verdes pastos representam provisão, nutrição, descanso. As águas tranquilas falam de paz interior. Este é um convite à confiança. A alma inquieta encontra repouso quando aceita ser guiada por Deus. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a alma significa curar, renovar, restaurar o interior. A vereda da justiça representa o caminho correto, mesmo quando ele é estreito. Deus não nos guia por mérito, mas por amor ao seu nome, ou seja, por fidelidade à sua promessa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este é um dos trechos mais simbólicos. O vale da sombra da morte representa os momentos mais escuros da vida. Mas o escolhido não teme, porque sabe que a presença de Deus vale mais que qualquer explicação. O segredo está em reconhecer: tu estás comigo. Isso muda tudo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara simboliza correção. O cajado, direção. Ambos são instrumentos do pastor. Ou seja, o verdadeiro conforto vem quando aceitamos a correção divina e seguimos a direção do alto, sem resistência, sem orgulho. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui está uma imagem poderosa. Deus não apenas nos livra, mas nos honra diante dos que duvidaram de nós. A mesa simboliza provisão, abundância, comunhão. Mesmo cercado por opositores, o escolhido permanece firme, porque sua fonte é divina. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção com óleo representa separação, capacitação e proteção espiritual. E o cálice transbordando significa que há mais do que o suficiente. Quando você é ungido, a escassez perde o poder sobre sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é um dos códigos mais reveladores. A bondade e a misericórdia deixam de ser coisas que buscamos e passam a ser presenças que nos acompanham. É como se o escolhido passasse a emitir uma vibração de luz que atrai o favor por onde anda. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui está o fim e o começo. Habitar na casa do Senhor não é apenas estar na igreja física, mas viver em constante comunhão com o Espírito. Quem ativa este salmo vive uma vida guiada, protegida e abençoada até o último dia. Agora que você conhece o simbolismo espiritual de cada versículo, está pronto para aprender como ativar de forma prática a oração escondida no Salmo 23. Agora que você conhece o simbolismo de cada versículo do Salmo 23, chegou o momento mais importante: aprender como ativar de fato a oração oculta que está por trás destas palavras. Sim, existe uma forma específica de colocar o Salmo em movimento, como uma engrenagem espiritual que começa a funcionar quando a fé e a ação se unem. Não se trata apenas de ler, mas de vivenciar cada linha com consciência espiritual. Veja, a ativação dessa oração secreta exige 3 elementos fundamentais: ambiente, intenção e repetição com propósito. O ambiente: escolha um local tranquilo, um espaço onde você não será interrompido. Pode ser seu quarto, um cantinho de oração ou até mesmo a natureza. Apague as distrações. Deixe o celular de lado.
Se desejar, acenda uma vela branca, símbolo da presença divina. Esse ambiente precisa estar em sintonia com a paz que você deseja atrair. A intenção. Antes de começar a recitação, feche os olhos e declare em voz alta. Neste momento, eu ativo o poder do Salmo 23 sobre a minha vida. Que cada palavra seja semente de milagres, proteção e provisão. Essa simples frase alinha o espírito e a mente com o que será declarado. A repetição com propósito. Leia o Salmo 23 por 23 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, preferencialmente de manhã ou à noite. Mas atenção, não leia de forma automática. A cada versículo respire fundo, sinta, declare com autoridade. Imagine as palavras como comandos espirituais que estão movimentando os céus ao seu favor. Durante esse processo, é normal que você sinta reações emocionais, choro, alívio, sensação de leveza. Isso significa que a oração está penetrando no campo espiritual e ativando o que estava adormecido. Se possível, após cada leitura, faça um breve momento de silêncio. Ouça, perceba. Deus pode responder com ideias, com sonhos, com paz no coração. Os anjos podem se manifestar com sinais sutis. Você pode começar a notar coincidências que, na verdade, são intervenções divinas. Outra prática recomendada é escrever os versículos à mão, em um caderno separado. Isso reforça a memorização e cria um registro físico da sua jornada de ativação. E por fim, ao completar os 23 dias, prepare uma oração pessoal, agradecendo por tudo o que foi vivido, visto ou sentido. A oração oculta do Salmo 23 se manifesta quando há comprometimento espiritual, não apenas desejo superficial. Você está pronto para ativar. Mas, antes de fazermos juntos essa oração poderosa, quero compartilhar algo especial. Relatos reais de pessoas que passaram por esse processo e experimentaram verdadeiros milagres. Durante os séculos e até os dias de hoje, o Salmo 23 tem sido mais do que um texto bíblico. Tem sido uma chave viva de milagres. Em comunidades espirituais, igrejas e grupos de oração ao redor do mundo, há registros impressionantes de pessoas que passaram a recitar o Salmo 23 com fé verdadeira e constância. E os resultados ultrapassaram a lógica. O primeiro caso vem de uma mulher que enfrentava uma dívida impagável. Ela descobriu a prática dos 23 dias com o Salmo 23. No 17º dia, recebeu uma ligação inesperada. Uma dívida antiga foi perdoada. O mais surpreendente é que isso ocorreu sem pedido, sem negociação. Ela apenas orava todos os dias e declarava: "Nada me faltará." Outro testemunho impactante é o de um homem que enfrentava crises profundas de ansiedade. Toda noite, antes de dormir, recitava o Salmo 23 com a luz apagada em completo silêncio. Aos poucos, seu sono foi se restaurando. Após 2 semanas, ele relatou que acordava com paz e começava o dia com clareza mental. Os ataques de ansiedade desapareceram, ele passou a dizer: "O vale da sombra da morte já não me assusta. O Senhor está comigo." Há também relatos de cura. Um jovem com dores constantes no peito começou a praticar o salmo como uma oração de ativação. No 11º dia, ao terminar de orar, sentiu uma onda de calor subir pelo corpo e uma sensação de libertação. Ao realizar novos exames, nada mais foi detectado. Ele escreveu: "O meu cálice transborda, e hoje minha vida é saúde." São muitos os testemunhos, desde reconciliações familiares, libertações emocionais, oportunidades financeiras inesperadas, até visões e sonhos com figuras angelicais. Tudo isso convergindo em torno de um único ponto: a fé aplicada de forma contínua no Salmo 23. Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma delas aconteceu por acaso. Elas são o fruto de uma fé intencional, disciplinada e confiante. De pessoas que deixaram de ver o Salmo 23 como um texto bonito
e passaram a tratá-lo como uma espada espiritual em suas batalhas diárias. E agora, depois de tudo o que compartilhamos, é o seu momento. Chegamos ao momento mais sagrado desta jornada espiritual. Agora que você compreendeu o poder oculto do Salmo 23 e já percorreu cada um dos seus mistérios, convido você a realizar comigo a oração de ativação. Essa oração foi preparada com base nos versículos do Salmo 23, unindo cada palavra à força da invocação espiritual. Ao pronunciá-la, faça com total atenção e fé, pois ela tem o potencial de mover realidades no mundo visível e invisível. Respire profundamente. Silencie seus pensamentos. E declare agora, oração de ativação do Salmo 23, Senhor, meu Deus e Pastor. A Ti me entrego neste momento com o coração humilde e a alma desperta. Toma a direção da minha vida, que nada me falte, pois Tu és a minha fonte eterna. Conduze-me aos Teus pastos verdes. Dá descanso à minha alma cansada. Leva-me às águas tranquilas e renova meu interior com Teu Espírito. Guia-me pelas veredas da justiça. Corrige meus passos com Tua vara e protege-me com Teu cajado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois Tua presença é escudo sobre mim. Prepara uma mesa diante de mim, mesmo na presença dos que me acusam. Derrama o óleo da unção sobre a minha cabeça e faz transbordar o meu cálice. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. E que eu habite em Tua presença, não apenas no templo, mas dentro de mim por todos os meus dias. Declaro com fé. Hoje eu ativo a oração sagrada do Salmo 23. Que a força da palavra se torne realidade em cada área da minha vida. Onde há escassez, que venha a provisão. Onde há medo, que nasça a coragem. Onde há dor, que floresça a cura. Onde há dúvida, que reine a fé. E assim seja. Amém. Agora é a sua vez. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários. Sou um dos escolhidos e ativo o Salmo 23. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam de uma intervenção divina. Sua ação pode ser o ponto de partida para um milagre na vida de alguém. Lembre-se, você foi guiado até aqui por um propósito, e este propósito é maior do que você imagina. Estimado e amado irmão, se você chegou até aqui é porque algo dentro de você foi despertado. O Salmo 23 não é mais apenas um texto. Agora ele é uma experiência viva, uma chave espiritual em suas mãos. Neste vídeo, você descobriu que o Salmo 23 esconde uma oração sagrada, aprendeu que apenas os escolhidos conseguem ativá-la, entendeu o poder simbólico de cada versículo. E agora, sabe como praticar a ativação com consciência e fé. Mas nada disso terá efeito se você não der o próximo passo. A palavra se cumpre em quem vive o que declara. Por isso, não basta assistir, é preciso agir. Reserve um horário fixo do seu dia para recitar o Salmo 23. Crie um ambiente de oração. Escreva os versículos à mão. Anote seus sentimentos, sonhos e sinais ao longo do processo. Faça isso por 23 dias consecutivos e observe, com atenção espiritual, o que começa a mudar ao seu redor. Lembre-se, não estamos falando de superstição, mas de um princípio espiritual. Tudo aquilo que é ativado pela fé, com disciplina e sinceridade, gera frutos visíveis. Se esta mensagem falou com você, declare nos comentários: sou um dos escolhidos e ativo o Salmo 23. Isso fortalece a corrente de fé e ajuda a espalhar esta revelação para mais pessoas. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra divina e prepare-se. Grandes coisas estão para acontecer em sua vida. Que a bondade e a misericórdia te acompanhem e que a luz do Altíssimo brilhe sobre seus caminhos. Amém.